Olá pessoal, vamos nessa, vamos para o nosso terceiro vídeo do nosso workshop. Quem não viu o primeiro e o segundo, ao lado aí tem um menu que você pode acessar, ver as informações. Abaixo desse vídeo tem opções de fazer perguntas, tirar suas dúvidas. Muito embora que seja ligado à área de assistência social e educação, vocês podem também perguntar sobre a área de saúde, se caso a entidade atuar nessa área. Repassa o link do workshop para os seus amigos, que é de entidade social, que tem interesse pela certificação SEBAS, que tem interesse em ter as imunidades tributárias e não pagar os impostos federais. É um recurso bastante considerável para as entidades sociais, que é de plano já 20% da cota patronal, que é o INSS patronal. É um valor considerável, entidades que deixam de recolher muito dinheiro ao longo do todo o ano, sendo que esse recolhimento é mensal, você deixa de recolher mensalmente sobre a folha de salário. E é uma forma indireta de captação de recursos para a entidade também, né? Já que ela deixa de recolher e pode aplicar aquele recurso específico em outra atividade da sua missão institucional. Mas vamos lá, hoje vamos falar sobre os requisitos para a área de educação. Os requisitos, o primeiro dele, que é o mesmo para todas as áreas, é ter no mínimo um ano de existência e atuação. Por que de existência e atuação? Porque a entidade às vezes tem um ano de existência, mas não fez nada. Então, sempre a documentação é do ano anterior ao seu pedido de requerimento. Digamos, se você pede agora 2001, você apresenta o relatório de 2020. Lembrando que tem que ter, além de ter o relatório, a entidade tem que ter no mínimo um ano de existência. Esse é um requisito básico, a maioria consegue isso. Depois, a entidade de educação ela tem que fazer um cadastro no SISEBAS Educação. Ela precisa desse cadastro. Não está apresentando os documentos por lá, está mandando por outro link, mas lá precisa colocar o estatuto social, a ata e os dados do dirigente da entidade, ou da entidade mantenedora, porque às vezes quem atua na área da educação, às vezes tem uma entidade que é mantenedora e outra mantida, né? Então, geralmente, por exemplo, uma creche, tem outro CNPJ, ela é uma entidade mantida pela mantenedora, que é uma entidade social que tem outro CNPJ. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas grande parte das entidades sociais, a mantenedora é a mesma mantida, então não tem essa distinção, geralmente. Acontece muito isso em faculdades, colégios, acontece muito isso de segundo grau, universidades, elas têm uma mantida e uma mantenedora. Mas no geral, as entidades sociais com que eu mais trabalho, assim, as que eu conheço todas têm uma entidade sozinha, que é a mantenedora e a mantida. Então, ela tem que apresentar toda a documentação. Então, esse cadastro é fundamental. Tem que entrar no site do MEC e fazer esse cadastro. É um dos pré-requisitos para ter a certificação SEBAS ser julgado de forma correta. O comprovante de inscrição no Conselho Nacional, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CNPJ, lá na Receita, é fácil, você entra lá no site da Receita e retira esse comprovante, é bem simples. Cópia autenticada da ata de eleição dos atuais dirigentes. Essa é a ata de eleição, essa é simples, aquela ata da Assembleia Geral que elegeu o presidente da instituição. Você precisa de uma cópia dela para juntar no processo. A cópia autenticada, deixa eu só pegar aqui uma canetinha para ajudar aqui, deixa eu ver aqui, vou colocar ela, caneta hidrográfica, acho que facilita, deixa eu mudar, só escolher uma cor aqui para ajudar também, cor da tinta, colocar vermelho, já tá, beleza. Aqui a cópia autenticada do ato constitutivo, isso aqui é o estatuto, viu? O estatuto social da entidade é os atos constitutivos. Assim como numa empresa o contrato social da entidade aqui, os atos constitutivos da entidade social, que geralmente é associação ou fundação privada, né? É o estatuto, aquele que você registra no cartório de notas lá. Então, aquela inscrição no cartório do seu estatuto, esses são os atos constitutivos. Vamos para frente.
Relatório de atividades desempenhadas, isso é tranquilo. O plano de atendimento, eu tenho um modelo desse plano de atendimento, porque não é uma coisa óbvia assim. Fala plano de atendimento, você pensa, como é que eu vou fazer? Ao longo do tempo a gente desenvolveu um modelo que é o que eles aceitam lá no Ministério. Eles podem aceitar outros, não sei, mas enfim, eu oriento as entidades que eu presto assessoria para fazer o tipo de plano de atendimento conforme o que eu já fiz, está testado, aprovado e passa. Demonstrações contábeis, isso aqui seu contador vai saber direitinho, mas eu peço bem uma atenção especial para duas peças aqui, viu? Além desse fluxo de caixas, essa demonstrações de mutações do patrimônio líquido e do balanço patrimonial. Eu gostaria de frisar sobre a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, e as notas explicativas. Isso aqui eles olham com lupa, viu? Eles olham com lupa sobre isso aqui. E as informações contidas nas suas demonstrações, que tem que ser segregada, tem que estar bem certinho. Se eu atuo na área de educação, eu tenho que colocar lá que as receitas é educação, criar um título para educação. Se tem a parte de assistência social, eu tenho que criar um título para assistência social, coloca que as receitas são de assistência social e colocar as rubricas ligadas à assistência social e com as despesas da mesma forma. E qualquer outra coisa que você queira explicar, você coloca aqui na nota explicativa. E aqui na nota explicativa vem várias informações sobre a entidade. Isso é fundamental. Isso aqui geralmente as entidades pecam muito na hora de apresentar a documentação nessa parte aqui da nota explicativa e demonstração do resultado do exercício, que precisa ter bastante cuidado. E geralmente os contadores às vezes desconhecem a ITG 2002. ITG 2002. Deixa eu ver se estou escrevendo com o mouse aqui. ITG 2002. Essa é a norma técnica geral da contabilidade ligada para o terceiro setor. Seu contador precisa conhecer essa norma aqui, viu? Se ele não conhece, passa para ele dar uma estudada nela. Porque 90% das entidades que eu prestei assessoria, que eu tive que recorrer da decisão porque eles perderam, o erro estava aí, porque não aplicou a ITG 2002. Vamos para frente. Quando a entidade tem uma entidade mantenedora e outra mantida, a entidade mantida tem que apresentar essa documentação aqui, viu? Se não for, se a entidade mantenedora e a mantida for só, apresenta toda a documentação. O que eu falei anteriormente, mais essa aqui. Mas essa aqui está ligado à entidade mantida, especificamente. Mas se for a mesma pessoa, apresenta no nome da entidade só. O ato de autorização de funcionamento e credenciamento da instituição. Por quê? Você vai atuar na área de educação, precisa de uma autorização da Secretaria da Educação, né? Então, seria essa autorização para funcionar como creche, como escola, entendeu? Essa informação. Relação dos bolsistas de estudo. Você fala, pô, mas eu presto 100% gratuito de serviço. Mesmo assim, você tem que ter relação. Se é 100% é gratuito, é bolsista. Se eles são 100% gratuitos, tem que atentar para uma coisa. Você precisa ter regras para selecionar os alunos. E você tem que demonstrar isso para o MEC. Você precisa do edital dizendo que abriu vagas para o próximo ano letivo. E tem que demonstrar para o MEC também. As entidades geralmente não fazem esse edital e nem fazem o processo seletivo. Geralmente as entidades não fazem isso quando tem parceria com prefeituras ou com governos. E aí aquela parceria é o governo que encaminha, mas ele tem regras também. Mas você tem que aplicar essas regras. Eu até preparando um curso sobre certificação SEBAS online para facilitar, e eu desço nesses pormenores. E trago todos os modelos, inclusive de ata, de edital, mostrando forma de seleção, como fazer, um modelo de edital, regras que tem que ser seguidas para atender os alunos, mesmo que seja numa situação de parceria, teve fomento com o governo, ou com prefeituras, secretarias de educação, de forma que o Ministério aceita, porque eu já fiz e ele aceitou da forma que eu coloquei, em outras entidades foram deferidas. O documento que comprova o processo seletivo, mesmo que seja da prefeitura, precisa desse edital, que eu disse que eu tenho um modelo, nesse curso eu vou apresentar.
E as regras, como ele, além do edital, você tem que trazer as regras de seleção deles, mesmo que seja a prefeitura que indique, por ter uma parceria com a instituição. O regimento escolar, porque pode ter um regimento específico ou pode ser o próprio estatuto da entidade, como um regimento que cita a questão interna da entidade. Você precisa identificar os integrantes da instituição, é necessário colocar todos os integrantes. Eu tenho o diretor, ele é formado em pedagogia, eu tenho a assistente social que participa aqui também da escola, ela é formada em assistência social. Você precisa colocar a área de atuação de cada dirigente da instituição. Isso é necessário colocar, inclusive lá no cadastro, o CICEBA já se coloca ela, mas tem um modelinho que você inclui esses dirigentes também. É necessário. Só o fato de não colocar o dirigente, eles podem interferir. Ou abrir uma diligência para você fazer, se você não fizer, não indicar, eles interferem. Aqui ele fala também, na verdade, se a entidade atua na área de assistência social, apresentar o comprovante de inscrição nas ações socioassistenciais no Conselho Municipal da Assistência Social, que é um dos documentos obrigatórios para as entidades que atuam em situações de duas áreas, mais de uma área. Atua na área da educação ou na área da assistência social. Tem que apresentar a inscrição no Conselho Municipal. Nos municípios geralmente chama de CMAS, acho que São Paulo e Minas Gerais, salvo engano, chama de COMAS, e no Distrito Federal, em Brasília, chama de CASDF. Essa inscrição ela é obrigatória para quem atua na área da assistência social em conjunto com a área da educação. Lembrando que a área que prepondera lá nos teus balanços contábeis, a receita bruta for maior da parte de educação, você apresenta os documentos para a educação. Mas se sua entidade tem uma creche, por exemplo, mas atua na área de assistência social também, mas o recurso financeiro é muito maior na parte de assistência social, você apresenta toda a documentação para assistência social, lá para o Ministério da Cidadania, que lá precisa de um cadastro. Veja o vídeo anterior que eu estou falando sobre isso. E esse cadastro, quando você apresenta toda a documentação, você tem que apresentar, além da parte da assistência social, juntar esses documentos que é da parte da educação, que aí o próprio Ministério encaminha para o Ministério da Educação analisar e devolve para o Ministério da Cidadania com um parecer, e o Ministério da Cidadania dá o seu parecer também. Sendo favorável nos dois, é aprovado. Se for reprovado em qualquer um deles, indeferido em qualquer um, indefere como todo, você tem que recorrer e corrigir o que tem que ser corrigido. Porque existem duas fases para correção. Uma delas são as diligências que são feitas. Eles falam, tá faltando documento X, Y. E se você, geralmente as entidades têm dificuldade de entender aquela linguagem, né? Mas se responder de forma correta, pronto, eles deferem o processo. No entanto, se tiver alguma coisa incongruente, eles indeferem e a entidade tem 30 dias para recorrer da decisão e corrigir pela última vez. No caso do requerimento de renovação, ele deve representar o relatório de atendimento às metas definidas no plano de atendimento. Então, ou seja, você fez um plano de atendimento, porque no plano de atendimento é um planejamento. Você tem que demonstrar que aquilo que você planejou, você cumpriu também, entendeu? Então, por isso, porque esse plano de atendimento, geralmente ele vem para 5 anos. É o período que já venceu a tua certificação, porque ela vence em 3 ou em 5 anos, a depender dos recursos financeiros da entidade. Se ela for acima de R$1 milhão, vence com 3 anos. Se for abaixo, se o movimento está abaixo de R$1 milhão, vale por 5, perdão. Vale por 5. Se é acima de 1 milhão, vale por 3. Quanto mais dinheiro, vale o certificado ter menos tempo de validade. Então, geralmente vai estar dentro do prazo do plano de atendimento. Então, esse relatório é necessário ser apresentado, demonstrando que você cumpriu com aquele planejamento, e no curso que eu vou dar, eu vou explicar tudo direitinho isso aí. Mas aproveita para tirar todas as suas dúvidas abaixo desse vídeo, deixa todos os seus questionamentos, porque eu estou à disposição para ajudar as entidades aqui. Esse é o intuito desse workshop. Não só vender o meu curso depois, que eu não quero... A gente fala com isso em outros vídeos, a gente fala sobre esse assunto, mas
O intuito aqui é ajudar as entidades. Pergunta o máximo, não vou esconder nada. Você pode perguntar aquela resposta de R$1 milhão. Ó, só me empacou isso aqui, como é que eu resolvo? Aproveita que eu vou responder aqui tudo. É isso, pessoal. A documentação a ser apresentada para o MEC é essa. Se ficou alguma dúvida, me pergunte aí. Sugira mais assuntos. Eu coloquei, vai ter mais um vídeo, mas eu posso colocar mais. E vamos conversando aí. Um abraço. Até o próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que precisam de entidade social, tanto na área de assistência social quanto na área de educação, e ter as imunidades tributárias e parar de pagar os impostos federais. Um abraço, fica com Deus.